Alô, devoto! Que alegria ter você junto com a gente nessa semana que está muito especial. O Alô, devoto dessa semana fala de devoção. Padre Pelágio Salter, o apóstolo de Goiás, o missionário redentorista que fez a diferença aqui nesse estado. Por isso, durante toda essa semana, falaremos sobre a sua vida, sobre o seu apostolado, sobre as raízes que ele deixou aqui nesse estado. Mas eu quero lembrar que é você, querido filho evangelizador, quem faz esta obra acontecer. Obra concreta de evangelização. A construção da nova Casa do Pai, as obras sociais redentoristas, também a TV Pai Eterno, que alcança milhares de lares pelo nosso Brasil. Tudo isso só conseguimos com o seu sim, com a sua contribuição e com as suas orações. Ligue agora para fazer parte da nossa família. 62-3506-9800. Vamos entender e conhecer um pouquinho dessa história. O chamado de Deus é irrevogável e um chamado muito especial aconteceu nas montanhas da Baviera, na Alemanha. Padre Pelágio Salter, com o coração disponível para fazer, para realizar a vontade do Pai Eterno, começa a cumprir uma grande missão aqui, no coração do Brasil. Um verdadeiro missionário, um apóstolo de Goiás. No ano de 1878, a Baviera era uma região imersa em tradições católicas. Parte de um império alemão recentemente unificado, mas ainda profundamente dividida em sua identidade religiosa e cultural. A pequena vila de Hausen-Antan, encravada nas montanhas bávaras, mantinha suas raízes na fé católica, um pilar essencial para as famílias locais. Foi nesse ambiente que nasceu Pelágio Salter, em 9 de setembro de 1878, numa família profundamente devota, onde a fé era mais do que uma prática, era uma identidade e um modo de vida. A fé católica trazia parte da vida dos Salters e daqueles ao seu redor. Padre Pelágio, em meio a uma educação religiosa informal, influenciado principalmente por sua mãe, que lhe transmitia os valores da fé, com orações e histórias de santos. Em sua infância, a oração era um momento diário e sagrado, o que plantou em Pelágio um senso de devoção e o desejo de seguir um caminho de fé. Quando eu entro para o seminário, já no início dos anos 2000, eu conheci um sacerdote em Campinas chamado Padre Clóvis de Jesus Bovo. O Padre Clóvis era um homem muito inteligente, poliglota, estudioso, e foi ele quem, por primeiro, me ensinou sobre a história do Padre Pelágio. O Padre Clóvis, ele escrevia livros bem pontuais, didáticos, objetivos sobre a história do Padre Pelágio, e foi um grande propagador da memória desse sacerdote durante muitos anos. Foi até o vice-postulador da causa de beatificação, quando na década de 90 os restos mortais do Padre Pelágio são transladados para a Matriz de Campinas, e depois em 97 o processo é aberto. Ele faz todo esse trabalho de modo muito simples,
E eu me lembro do padre Clóvis ir a Nova Veneza para vender livros sobre a história do padre Pelágio. Então eu me comprometi com ele a ajudá-lo a vender os livros. E em troca eu ganharia um livro ali daquela mesma história que eu conseguisse vender. Então eu vendia os livros, vinha a Campinas, prestava contas a ele e ele me contava as histórias do padre Pelágio. De modo que depois é que eu fui tomar a dimensão do peso ou da referência que foi o padre Pelágio, não somente para as regiões mais conhecidas da Missão Redentorista, como Campinas e Trindade, mas para o estado de Goiás, que foi a terra onde ele abraçou para o atendimento missionário. Ele é uma pessoa que abraça a vocação missionária por excelência. Então ele vem de uma aldeia, no interior da Baviera, ele entra num seminário da Congregação do Santíssimo Redentor, ainda criança, ali consolida a sua vocação com um irmão que também vai ser redentorista, que é o Gaspar. Ele é filho de um casal muito católico e a sua vivência, a sua experiência, nós podemos dizer que foi baseada no testemunho que ele recebeu dos primeiros alemães que vieram para Goiás. Basta lembrar que os redentoristas chegaram em Goiás em 1894. O jovem Pelágio, observando a vida religiosa de sua comunidade e o serviço dos redentoristas, começou a vislumbrar a vocação que mais tarde abraçaria como sua. O espírito missionário dos redentoristas inspirou-o profundamente e ele passava a infância envolto em uma atmosfera de devoção e esperança de que um dia poderia servir aos mais necessitados. Os Salters eram uma família que via a religião como a força vital que o sustentava, um elo entre eles e Deus, e que inspiraram em Pelágio um sentimento de responsabilidade e zelo que o acompanharia por toda a vida. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe gebeten und Gott hat durch mich geführt. Ainda criança, ele sentiu que sua vocação seria responder ao chamado de Deus, como os missionários que tanto admirava. Hast du schon über uns nachgedacht? Ja, leider kann ich nicht. Gott hilft mich. Ich werde Priester. Mas nós vamos fazer uma pergunta: o porquê que o padre Pelágio se tornou missionário redentorista? Certamente porque ele conheceu. E conheceu como? Ele era de Gars, de onde vieram os primeiros redentoristas aqui para a província de São Paulo e Goiás. Eles eram alemães. O padre Pelágio nasceu em 1881 e os nossos padres vieram para o Brasil em 1894. Então ele era um garotão quando os padres vieram. E certamente lá fizeram o envio e o padre Pelágio se entusiasmou. E o padre Pelágio, então, deseja ser missionário. Eu acredito que, num primeiro momento, ele escuta as histórias do seu formador, que é hoje beato da igreja, Gaspar Stangassinger. O beato Gaspar Stangassinger foi formador do padre Pelágio e ele desejava vir ao Brasil para ser missionário. Ele não consegue, porque ele é destinado à missão de formador no seminário de Gars, e ele vai ter essa possibilidade de passar esse desejo de ser missionário para os jovens, os adolescentes que entram no seminário. E o Pelágio é um jovem que recebe esse anseio, esse desejo compartilhado do seu formador. Tanto assim que ele se ordenou em 1908 e logo ele manifestou o desejo de ser missionário no Brasil.
Pelágio não vem na primeira turma, né? Ele vem depois. Mas são feitas cartas, obras, pequenos livros que explicavam a situação do Brasil e como essa situação se assemelhava ao ideal que Santo Afonso tinha de cuidado das pessoas mais necessitadas do atendimento da missão redentorista. De modo que eles imaginavam, e o padre Gebardo Wigermann, fundador da missão redentorista no Brasil, ele dizia: estou decidido e convencido de que a congregação redentorista foi fundada fundamentalmente para a missão no Brasil. Porque aqui ele encontrou o povo que Santo Afonso talvez descrevia de alguma forma em semelhança lá nas paragens de escala, né? Os cabreiros, os mais simples, né? Então imagine o sertanejo, o goiano, a pessoa de mais vulnerabilidade naquele tempo. Quando Pelágio Salter decidiu dedicar a sua vida ao Brasil, ele sabia que deixaria para trás sua terra natal para enfrentar desafios imensuráveis em um país vasto e de cultura diversa. Escolhendo o coração rural do Brasil como seu novo lar, ele se preparou para décadas de uma missão que exigiria não só fé, mas coragem e resiliência. Em Goiás, enfrentaria estradas perigosas, longas jornadas a cavalo e um povo carente de apoio espiritual. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Pelágio estava decidido. Ele tornaria sua vida um reflexo do amor ao próximo. Tem fé, filha? Tem, padre, muita fé de vir para eterno. Levando a palavra de Deus aos confins do sertão brasileiro. Vamos rezar o Pai Nosso que você sabe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Nosso, reza com o Padre, Pai Nosso que estás no céu. Ele nem superior chegou a ser. Isso demonstra para nós que para ser santo não precisa ter cargo importante. E assim é um trabalho maravilhoso, mas muito cansativo. Imagine um alemão que nunca tinha andado de burro, aqui 6 meses fazendo desobriga. Que é desobrigar? Ou seja, ele vai levar o quê? Os sacramentos para o fiel, lá naquele lugar longínquo. Ele leva lá a comunhão, o perdão dos pecados. Venerável Padre Pelágio Salter, rogai por nós, que ele esteja intercedendo por mim e por você nessa nossa caminhada. Até amanhã, fique com Deus.